Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Na mensagem de hoje eu quero falar a respeito de passar pela prova glorificando a Deus. E não é fácil não, viu? Não é fácil você enfrentar as dificuldades com um grito de glória em seus lábios, com um canto de louvor em sua boca e olhando para o alto, vendo a ação de Deus em sua vida, porque o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas eu quero aqui, para ilustrar esta passagem, pegar uma passagem bíblica para ilustrar a mensagem de hoje. Quero pegar Atos, capítulo 16. Pega aí sua Bíblia. Atos, capítulo 16, do versículo 27 ao versículo 34. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O propósito de Deus às vezes nos surpreende. A maneira como Deus age, às vezes surpreende nós, servos de Deus. Ficamos às vezes tentando entender o porquê de algumas coisas em nossas vidas. O poder está em suas mãos, e Ele faz tudo que lhe apraz, diz a santa palavra de Deus. Ele faz tudo que lhe agrada. Deus às vezes coloca seus servos em determinadas situações para que o nome dele seja glorificado. Paulo e Silas, na cidade de Filipos, após ter descoberto uma mulher que invocava espíritos, uma enganadora usada pelo demônio, ele afetou algumas pessoas que usavam ela para faturar dinheiro em cima dela, e essas pessoas os entregaram aos pretores, aos homens da lei da época, e eles foram açoitados em praça pública, humilhados, mesmo sendo cidadãos romanos. Paulo e Silas é jogado na prisão do cárcere. Você vê aqui que a passagem diz que depois que eles saíram da prisão e foram para a casa do carcereiro, lavaram as suas feridas e colocaram a mesa para comer. Então eles estavam cortados pela vara romana, 40 menos 1, cada um levou, quer dizer, 39 chibatadas, era a lei romana da época. Estavam cortados porque aquelas varas cortavam de uma forma terrível, era batido com muita força. A palavra diz que rasgaram-lhes as roupas, quer dizer, deixaram as costas em carne viva. E Paulo e Silas, quando chegou naquela prisão, havia ali uma escuridão muito grande, uma treva muito grande, não tinha luz, um silêncio total. Havia homens presos ali que não tinham esperança de absolutamente nada. E a palavra diz que Paulo pregava, Silas louvava, e eles se alternavam, louvando e glorificando a Deus em meio a toda aquela prova. Mas esses homens de Deus foram usados de uma forma tremenda, após passarem por esse sacrifício e receber essas chibatadas com aquela vara romana, jogados no cárcere. Eles não se curvaram diante da ação que foi feita contra eles, mas começaram a glorificar a Deus. Eu queria te convidar para vir comigo agora, numa imaginação, imaginar a cena acontecida no calabouço ali. As prisões daquela época eram subterrâneas, era embaixo do chão. Paulo e Silas estavam ali jogados naquele lugar insalubre, frio, contaminado pelos ratos, pela barata, contaminado pelas fezes, contaminado por tudo que você pode imaginar. Mas eles estavam ali, mesmo açoitados, cortados, postos em carnes vivas, mas não deixaram de glorificar a Deus. E Deus os honrou com um terremoto que quebrou os cadeados, abriu as cadeias, e todos os presos foram soltos. Mas antes disso, houve um som saído da voz daquele homem, e uma pregação saiu da voz de Paulo. Paulo e Silas louvavam e pregavam,
E aqueles presos foram contagiados por aquela mensagem. Imagina aqueles homens que debaixo daquele calabouço não escutavam nada, a não ser o ruído e o gemido, a não ser o ruído dos insetos, dos ratos e o gemido dos seus companheiros de cela. Muitos se queimando de febre, só saíram de lá mortos. E aqueles homens começaram a ouvir um cântico de louvor. Glória a Deus, ó Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo. Eita Jesus, que coisa linda! E aqueles homens foram contagiados. E aquela música em meio àquelas trevas, aquela escuridão, aquela vida sem esperança, aquelas vidas completamente dilaceradas, privadas de sua liberdade, jogadas do calabouço, esquecidos pelas autoridades e pela sociedade a qual eles pertenciam, aqueles homens já não tinham mais esperança de nada. E eis que chegam dois servos de Deus, gemendo também como eles, mas não se lamentando, mas não murmurando. Entraram ali. Há um momento na vida de Paulo que Paulo diz: eu recortei tudo por estrume, joguei tudo para trás. Paulo estava dizendo que as muitas línguas que ele falava, os muitos aprendizados adquiridos na escola, a Universidade de Gamaliel, a mais conceituada de toda Israel, ele foi formado lá. Ele era um estudioso, um observador, ele era fariseu, ele era um observador da lei mosaica. Mas quando ele teve um encontro com Cristo e por ele foi chamado, ele disse: eu reputei tudo por estrume. Nada. Meus estudos, a minha fábrica de tenda. Os historiadores contam que Paulo era fabricante de tenda para o exército romano. Você imagine quantas tendas ele não vendia, quanto dinheiro ele não faturava. Mas Paulo deu para seguir a Jesus Cristo. E Jesus disse a Ananias: Paulo vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. E como padeceu Paulo? 3 naufrágios, picada da cobra víbora, muitos açoites, muito apedrejamento, foi apedrejado, jogado no penhasco, dado por morto. Mas Paulo não permitiu que nada parasse a sua caminhada com Deus. Não permitiu que nada tirasse a sua fé em Deus, abalasse aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, o que Deus tinha proposto a ele para fazer, para realizar, aquele ministério de ganhar almas, o maior implantador de igrejas em toda a história da igreja. Foi um valente. Paulo foi para a Grécia, onde se adorava muitos deuses. Ele foi. Você já pensou? Algumas pessoas acham difícil pregar o evangelho nos dias atuais. É fácil. Eu estou aqui diante de uma câmera, falando ao vivo para o Brasil e para o mundo. Muitas pessoas, talvez milhares, não sei quantas estão nos acompanhando agora, daqui a pouco nós podemos até olhar aqui no painel. Muitas pessoas estão nos acompanhando, muitas pessoas vão ouvir essa mensagem depois pelo YouTube, mas eu não serei perseguido por isso. Eu não terei autoridades determinando que eu seja açoitado porque estou falando de Cristo, como foi Paulo e Silas, como é alguns missionários que estão em países de procedência e maioria muçulmana, que são perseguidos, alguns são degolados, queimados vivos, enforcados, mas não negam a Jesus Cristo. Paulo, diante daquela dificuldade, Paulo não disse: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, estou pregando a tua palavra, por que então que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Eu não podia questionar, eu não podia perguntar a Deus por quê, como nós fazemos às vezes. Às vezes nós achamos que não merecemos determinadas coisas que acontecem em nossas vidas e questionamos a Deus até por quê. Às vezes oramos e não ouvimos a voz de Deus e dizemos: Senhor, por que você não me responde? Por que você não fala comigo? Às vezes falamos até chorando: fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Paulo não disse nada disso. Paulo, quando foi encarcerado, eu quero contextualizar, porque eu sei mais ou menos o que aconteceu, como você também sabe, deve ter olhado para Silas e ter dito: Silas, como está doendo, hein? Aqueles caras batem com força em Silas. Está doendo, Silas? Mas rapaz, estou todo arrebentado. Mas tem um detalhe, Paulo: deixar as nossas costas em carnes vivas, mas as nossas mãos então estão inteiras, a nossa boca perfeita para glorificar e pregar a palavra de Deus.
e os nossos olhos para no meio da escuridão ver a glória de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Quando você quer, quando você decide